Mais um sucesso da Boa Viagem. Hoje, última segunda-feira do mês, e a Boa Viagem está aqui, cumprindo seu papel com maestria, casa lotada, muitos sorteios, coisas deliciosas como lanche. E é assim que eu abro o nosso programa Cleanir Gonçalves do Salto aqui na Plena TV HD para você. Roda o VT, tem muitas coisas legais para você hoje. Não saia daí, fique no salto comigo. Olha, eu estou curtindo demais essa festa da Boa Viagem, que acompanha todo mês. Nós acompanhamos, a Plena TV faz questão de estar presente todo mês nessa festa, que realmente é assim, gente, transbordante de alegria. Toda a galera feliz da vida, todos os associados e com prêmios valiosos, maravilhosos. Está acontecendo o sorteio. Vamos lá, André, vamos acompanhar esse sorteio maravilhoso, enquetes maravilhosas. Programa Cleanir Gonçalves do Salto, é isso, nós estamos aqui. Olha como está lotado o auditório da Boa Viagem. Já cheguei, essa senhora, vixe Maria, eu posso fazer tudo bom. Essa festa da Boa Viagem sempre dá o que falar na sensibilidade dos proprietários. Luciano, Viviane, também temos todos associados aqui presentes. E não é diferente. Olha o sorriso dela. Toda semana, todo mês, você está por aqui. É a primeira vez que eu sou acompanhante dela. É a primeira vez que eu estou participando. Ah, é? Mas eu já te vi. Aonde? Oi? Nós vamos no teatro. Ah, ela é minha parceira do programa de auditório no Teatro de Bolso. E você gosta daquele programa? Gosto muito, adoramos. É mesmo? Quando eu venho assim, toda pomposa, você gosta? Muito. É, eu fico bonitinha. Linda. Oh, coisa boa, que eu adoro isso. Ela falou que eu sou linda, vou dar um brinde pra ela. Vamos me acompanhar? Tem mais pessoas bonitas sorrindo aqui pra mim. Eu adoro sorriso. Olha que coisa boa. Tá curtindo aí, colega? Sim, estamos curtindo muito. Tá maravilhoso. É muito bom esse plano. Esse plano é a nossa alegria. Oh, coisa boa. Gente, é um plano de assistência familiar Boa Viagem. É mais que um plano de assistência, é um plano de vida, plano de tranquilidade, plano de seriedade. Tá curtindo aí, querida? Tô curtindo. Tem um homem aqui que ele está assim, doido para falar, e ele está certo. Por que o plano Boa Viagem? Porque eu acho que ajuda todo mundo, né? Porque a pessoa que é sacrificada, não tem condição de pagar, ele já é uma coisa que ajuda, né? Eles facilitam. Facilita, entendeu? E o senhor sabia que o plano Boa Viagem agora tem BV Flores, tem também consignado, é um plano completo para toda a família e não está só em Campos, está em toda a cidade e região. Eu acho que isso aí é um plano que tem que abranger muito mais lugares, entendeu? E é bom para todo mundo. Essas coisas assim que facilitam para o pobre, entendeu? É muito bom. Por isso, o plano Boa Viagem tem tantos anos em nossa cidade fazendo o diferencial. Eu adoro esse plano Boa Viagem. E mais, todo mês uma festa. Quem não gosta de festa? Olha aqui. Tá gostando, amiga? Com certeza. Fala para mim um pouquinho do plano Boa Viagem. Oi? Fala um pouco do plano para mim. É excelente.
Pago aqui na agência mesmo. Sou muito bem tratada. Tomo um cafezinho, como biscoito. Bala, muito melhor pagar na loteria. Olha quem eu encontrei aqui nessa festa maravilhosa que é mensal. E o auditório lotado. E o Plano Boa Viagem é isso, é mais que um plano, é qualidade de vida. E a celebridade que eu estou me referindo, que está no salto, é Martelinho de Ouro. Olha ele segurando a maleta. Ô, coisa boa, adoro isso. Fala pra mim desse plano maravilhoso, dessa festa incrível mensal. Um abraço a todos, é um prazer muito grande estar aqui nessa festa mensal do plano de assistência que te dá mais vantagens e benefícios, que é o plano de assistência familiar Boa Viagem. Um plano que foi criado pensando em você, pensando no sua família, para toda a sua vida. É um plano de vida, um plano que realmente dá prazer participar dessa briosa família Boa Viagem. Agora meu programa vai virar um drone, vai voar. É verdade, porque eu estou ao lado de... Vem aqui, Martelinho! E ele amou essa maleta do salto. Você está no salto, Martelinho? Eu estou no salto e vou ficar para sempre. Oh, coisa boa, adoro isso, obrigada! É o programa Clenir Gonçalves do Salto nessa festa incrível da Boa Viagem, arrebentando com tudo e encontrando pessoas incríveis, famosas, como Martelinho de Ouro. Roda o VT. Nossa Senhora! Opa, vamos chatear! E vocês pensam que plano de sorteios, brincadeira, dança é só para mulher? É isso que você pensa? Não, não é. O Plano Boa Viagem está comemorando o mês das mães, mas os homens vêm com tudo para prestigiá-la e também concorrer aos prêmios. Tudo bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá essa festa aí? Tá boa, tá animada. Menino, tá cheio de homens aqui. Olha lá, um alegre, feliz da vida. Tá tudo bem aí, companheiro? Ah, minha querida, tá tudo bem. Estamos com Jesus, nosso Senhor está abençoado. Ô, coisa boa que eu adoro. Gente, olha o luxo aqui, olha o look. Olha o look, ele está todo preparado para ser premiado aqui no Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Tudo bem aí, companheiro? Tudo bem, graças a Deus. E essa festa aí? A festa é muito boa. O que o senhor tem a falar do plano, né, de assistência familiar Boa Viagem? Ah, familiar já está dizendo que é Boa Viagem, é a família completa. É uma família, né, unida. Muito bonita. Coisa boa, o programa Clenir Gonçalves está aqui. Olha ele está todo preparado. Já tomou uma coisinha hoje, um cafezinho? Ah, já em casa. Já. É, mas daqui a pouco tem lanche. Ah, então tá bom. Ai, coisa boa. E aí, como é que é esse plano familiar Boa Viagem? Qual é a sua experiência da Boa Viagem? É boa. Boa, é boa. Todo mês tem festa. Ah, é. Festa é bom, né? É sim. Que a gente se diverte, né? Ah, se diverte com tudo. Olha, uma colega aqui, ai, vou sentar perto dela. Eu gosto de ficar perto de gente bonita. Olha ela aqui, toda bonita, pomposa, alegre, animada e esperançosa. Vão ganhar brinde hoje? Espero, né? E aí, tá animada? Muito. E essa Boa Viagem, quando a gente chega lá no Espírito Santo, São Paulo, fala no Plano Familiar Boa Viagem, que tem campos e região. E muitas pessoas são felizes, tá tudo certo, a honestidade impera. Como é que é isso para a senhora? Para mim é bom. É. Mas eles são ótimos. É ótimo. Muito A senhora paga aqui, toma cafezinho lá, tem biscoito. Aham. Aqui, ó. Tudo em dia. Tudo em dia, graças a A Deus. senhora paga ali. Não, eu pago lá no... Às vezes eu pago... E quando vem aqui? Aí tem aguinha. E aí tem tudo a ver, né? Aí eu quero ganhar prêmio. Coisa boa. Obrigada, querida. Obrigada a você. Vamos curtir essa festa? Bora. Vambora! E eu tô aqui. Eu acho que eu vou esperar, sabe o quê? O lanche. Devo esperar o lanche? Poxa.
tem canjica, tem arroz doce, tem cachorro quente, refrigerante, água gelada. Ai, eu vou embora pra quê? Me aguardem aí, Diva Abreu. Tô bem, obrigada aqui no plano Boa Viagem, Roda o VT. Chega pra cá, olha os passos que vai brincando, vai dançando. Daqui a pouquinho tem sorteio, plano Boa Viagem, só se salideira. A polícia eu sou sócio há 18 anos. Sei que aí tem namoro, um pedacinho de mim. O grande amor não se acaba assim. Feito espuma ao vento. Ela é coisa que não tem nada pra ser. É muito gostoso você fazer um trabalho que é reconhecido e que encontra pessoas maravilhosas e que sente falta do seu trabalho. E eu estou aqui com ela. Qual o seu nome? Maria do Carmo, Maria do Carmo, você me conhece? daqui. Ô, coisa boa, e tá com saudade de quê? Saudade da festa, né? Do Teatro de Boas. E Teatro de Boa, você guarda o auditório? Gosto. Já foi? Nunca fui. Não? Ah, mas então agora você vai, que no próximo mês, teremos uma grande festa no Teatro de Bolso. Ai, que bom, eu vou adorar. Nunca participei. Fala do plano. O plano Boa Viagem é um plano bom, né? Que garante muita coisa pra gente, né? Sorteio, né? Muita coisa boa. Tá aí aguardando? Estou aguardando. Vamos embora para as enquetes aqui do Plano Boa Viagem, que está arrebentando, porque é muito gostoso participar dessa grande festa. Vamos curtir o público que reunimos agora, na parte da manhã, gente. E olha que beleza está por aqui. Roda o VT, me acompanha, André. E essa festa do Plano Boa Viagem, ela é maravilhosa e ainda nos dá essa condição de uma fotografia com os proprietários, com os amigos. Todo mês acontece essa festa. Quantas vezes a senhora já vê essa festa, esse sorteio maravilhoso, de verdade? Eu desde o ano passado, mas eu tive uma parada, depois eu voltei agora de novo. Tá gostando? Tô gostando. A festa tá muito animada, gente. E ela é colorida, ela é bem decorada, porque aqui nós temos também a presença da BV Flores. Tem um arroba aí da BV Flores que vocês poderão comprar, encomendar, presentear. É uma maravilha. A BV Flores está presente nessa festa. Faz parte, né, da família Boa Viagem. BV Flores. Roda o VT. E é assim que acontece todos os meses aqui no Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. É uma festa, gente. É festa de verdade. Brindes maravilhosos, valiosos. E assim, olha, os empresários participam e contam com a sua presença. A presença de todos os associados estão aqui. Olha que maravilha! Cada um recebendo um brinde especial do Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Tem muito mais, não sai daí não. Venha para cá, venha participar na última segunda-feira do mês, aqui na sede da Boa Viagem. Menina, que coisa valiosa, hein? Muito bonita, hein? Para uma salada, para pãozinho. Pãozinho. Oi, meu Você Deus. mora onde? Eu moro no Eldorado. É mesmo a primeira vez que você participa? Não, há muito tempo. Esse não, seu, parece que você vem todo mês? Todo mês. É, já foi sorteado outras vezes? Ih, eu já ganhei 10 prêmios daqui. É mesmo? Ela já ganhou 10 prêmios daqui. Ô, coisa boa. Seu nome? Ângela. Ângela, fala um pouquinho pra mim desse plano familiar Boa Viagem. Eu acho esse plano aqui muito maravilhoso. É assistência mesmo. São fiéis. São fiel. Então tá jóia. Muito obrigada pelo seu carinho. Parabéns pelo brinde, hein? E eu amei o brinde. Eu também. Pensei que você ia me presentear. Mas você ganhou, né? Você merece. Faça bom proveito, com muita saúde e paz com a sua família. Então, mas estou muito satisfeito. Eu falei com meu esposo hoje. Hoje eu vou ganhar um brinde. Gente, vou tomar banho na água dela. E vou chegar lá, vou falar para ele. Não falei com você que eu ia ganhar e ganhei. Ô, coisa boa! É isso aí, gente. É o plano de assistência familiar com essa festa maravilhosa mensal por aqui. Você não pode perder. Roda o VT.
Gente, que felicidade eu tenho todo mês aqui. É assim, eu fico contando dos dedos quando será a última segunda-feira do mês para eu vir para cá, ficar nessa festa maravilhosa, uma festa de verdade, porque são brindes de verdade. Eu mostrei aí para vocês todos os sorteados e contemplados felizes. E um casal jovem levando essa festa maravilhosa. E sem contar que o Dia dos Namorados está chegando. Todas nós gostamos de receber flores. E a BV Flores está com grande promoção para você, para o Dia dos Namorados. E eu vou mostrar a BV Flores para vocês em nosso programa. E eu estou falando com eles, casal de empresários maravilhosos, simpáticos. Olá, tudo bem? Tudo bem, Clenita? Tudo bem, pessoal? Ai, é sempre animada, né? Todo mês essa animação. A gente fica tão feliz de receber os associados em casa. E a gente deseja que eles sempre venham. Ai, é emocionante ouvir essa menina falar. Parece uma bonequinha falando. E você, tudo bem? Olha, é muito bom. Você falou que a gente tá jovem, mas o pessoal aqui tá mais animado que a gente. Tem dia que tá cansado, a gente vem pra cá, volta, ó, revigorado. Brincadeira. Boa. É muita brincadeira, é muita dança e o pessoal não para. Não para. E não pode parar. Essa festa é linda, mensal, né? Como que consegue produzir uma festa mensal, gente? Porque produzir uma festa não é brincadeira. É uma festa com todos os requisitos de lanches, água, menção assim de pessoas cuidando da saúde, assistência mesmo. É uma grande festa com assistência familiar. É muita energia, gasta, mas como eu sempre digo, vale muito a pena que a gente chegar aqui, ter um abraço, ter um sorriso, aquela coisa bonita com o nosso associado. Então, vale a pena o esforço, vale a pena você vir também, que a gente tem muita brincadeira, muita energia, muita coisa boa pra você. E não para por aí, hein? Não é mesmo? A BV Flores está com promoção pro Dia dos Namorados. Muitas novidades estão por vir do Dia dos Namorados. Só acompanha a gente no Instagram que a gente vai pular. Coisa boa, eu adoro tudo isso, é por isso que eu estou no Salto. E o programa Cleni Gonçalves do Salto vai passar essa festa todinha na íntegra para você. Não saia daí. Fique comigo, fique no Salto. Eu volto com muito mais para você. Para aliviar os meus sofrimentos, em abundância, do princípio ao fim, de todos os seus poderes. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pisar na flor, Cristo estará contigo. Olha quem chegou por aqui, com toda a animação, com todo o fogo na alma. Ele, Luciano. Luciano, que festa, hein? Todo mês, toda última segunda-feira, é uma alegria receber vocês aqui, os associados do Plano Boa Viagem, para esse sorteio mensal até novembro. E dezembro, nós já temos aí data marcada, segundo domingo de dezembro. No Salto! Segundo domingo de dezembro, teremos a grande festa, quase 5.000 pessoas no Asilo do Carmo, os associados do Plano Boa Viagem. Eu vou estar lá. Você vai estar lá. E você vai estar lá também. Vem pra cá. Todo mundo convidado para essa grande festa da Boa Viagem. E eu tô aqui, ó. Ô, delícia, que eu adoro isso. Obrigada, Luciano. Um abraço a todos. Vem pra cá, vem pro Plano Boa Viagem, vem ser feliz. E assim encerramos a nossa participação aqui nessa festa maravilhosa, mensal. Aqui na Boa Viagem, o Plano de Assistência Familiar Boa Viagem promove e oferece a você grandes brindes, maravilhosos sorteios, lanches, como eu já havia dito. É uma grande festa que a Boa Viagem oferece a todos os associados. E você não poderá perder os próximos meses. Venha para cá
é na Rua Formosa, em frente à sede da Boa Viagem. E por aqui nós encerramos a nossa participação. Feliz a vida com a sua companhia, daqui do Plano de Assistência Familiar Boa Viagem, mais que um plano de vida, um plano da família. Venha pra cá você também. Tranquilidade, estado do que permanece tranquilo, sossego, quietação, paz, serenidade. Tranquilidade é um dos sentimentos mais importantes quando passamos por momentos de luto. O Plano Boa Viagem está completando 30 anos, garantindo a tranquilidade necessária para os momentos mais difíceis. Plano de Assistência Familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Hoje nós estamos visitando o Espetão do Gaúcho, restaurante choperia aqui da Pecuária. Espetão do Gaúcho aqui da Pecuária, não tem o que perder. É logo na esquina, ao lado da Igreja Santa Terezinha, aqui na Pecuária. E o Espetão do Gaúcho está comemorando o mês de março inteiro, porque nós estamos comemorando o mês da mulher. E a mulher, ela tem que estar no salto. Espetão do Gaúcho abraça todas as mulheres, desejando muita paz. E você, traga pra cá a sua esposa, sua namorada, sua filha, sua nora, sua sobrinha, sua comadre, sua madrinha. Venha pra cá, Espetão do Gaúcho, esperando por você, aqui na Pecuária, ao lado da Igreja Santa Terezinha. E olha com quem que eu encontro esta beldade. Nós estamos comemorando o mês da mulher e não teria momento mais maravilhoso do que encontrar com a Brenda Fiuza. Ela que é uma cantora de excelência e estará em nosso programa muito em breve. O nosso programa de auditório está feliz da vida porque a Brenda Fiuza confirmou a sua presença no nosso palco, lá no Teatro de Bolso Procópio Ferreira. Como vai, Brenda? Maravilhosamente bem, melhor agora tendo esse prazer de te conhecer pessoalmente. Verdade. Sempre maravilhosa. No salto, como sempre diz aqui, ó, sempre no salto, maravilhosa. Perfeita. Obrigada, perfeita. Você também é, Brenda. A mulher, onde é o lugar da mulher, Brenda? Aonde ela quiser. Onde ela quiser, nós podemos tudo, né? Tudo. Nós podemos tudo. Com todo respeito. Porque, Brenda, nós estamos conversando, assim, com pessoas e que hoje em dia o respeito está muito aquém. Mas eu acho também que o respeito é daqui para lá e de lá para cá. Concorda comigo? Com toda certeza, é uma via de mão dupla. O respeito tem que vir tanto da gente quanto dos outros. E se a gente respeitar os outros da forma que a gente quer ser respeitado, talvez as coisas mudem. Eu acredito nisso. Feliz mês da mulher. Pra nós. O programa Clenir Gonçalves do Salto está aqui no Espetão do Gaúcho, na Pecuária, gente. Aqui é restaurante choperia, mas não tem o que perder. Você pode perguntar, a Pecuária é muito grande, é ao lado da Igreja Santa Terezinha, não tem o que perder. E eu estou ao lado dele, o gerente de ponta. Ele é gerente de milhões aqui do Espetão do Gaúcho, do Parque Leopoldina, que está ansioso para desejar a você, mulher, um mês especial da mulher. Vamos lá! Boa noite, Clenir, tudo bem? Tudo bem. Realmente, a mulher é que nos guia, né? A mulher que nos molda, ela que nos transforma. Essa geração de homens agora, é ela que nos cria, né? Ela que nos faz. Então, realmente, o Espetão do Gaúcho é fã da mulher e deseja um feliz Dia das Mulheres. E o ano todo é o Dia da Mulher pra gente aqui. O ano todo? O ano todo. Então venha no Espetão do Gaúcho comemorar e provar o melhor churrasco, tradicional churrasco gaúcho de Campos e tomar aquele belo drink. Feliz Dia das Mulheres. São as mulheres que nos moldam. Que ficam no salto. No salto, com certeza. A mulher com Clenir no salto, né? Oh, coisa boa, adoro isso. É o programa Clenir Gonçalves do Salto com essa mensagem linda para nós mulheres. Roda o BT. Preço bom
Ofertas do Preço Bom Plus, em frente à Faculdade de Medicina, válidas até domingo, 8 de junho. Presunto cozido Sadia, R$ 29,90 o quilo. Bombom Ferreiro Rocher, com 12 unidades, R$ 36,90. Milho para pipoca Prêmio Ioki, 400 gramas, R$ 6,99. Vinho chileno Tarapacá ou argentino Malbec Los Olmos, R$ 34,90. Vinho português Júlia Florista ou meia palavra, R$ 39,90. Coca-Cola 1,5 litro comum ao 0, R$ 6,99. Cerveja Heineken Latão ou Long Neck, R$ 5,99. Ofertas válidas para o Preço Bom Plus, em frente à Faculdade de Medicina, até domingo, 8 de junho. Preço bom. Olá, eu sou Cleonir Gonçalves, muito prazer. Do programa Cleonir Gonçalves do Salto na Plena TV HD do Grupo Folha da Manhã. É um programa alegre, descontraído e cheio de informações. E por que você está aqui na Plena TV? Porque a Plena TV é um canal sério, é um canal que leva aos seus lares novidades, informações e tudo o que você precisa saber no cotidiano. E mais uma vez, eu tenho a honra de receber o Dr. Jonathan Frazão. Ele que é um cirurgião oncológico e que estará em todos os nossos programas para levar até você informações precisas, que muitas das vezes, quando fala nesse nome oncológico, você fala, Deus me livre de desconjuro. Só que nós nunca sabemos, Deus me livre de tudo isso mesmo, mas nunca sabemos quando chegará em nossa vida, nossas casas, nosso meio. Então, é preciso sim termos informações de quem sabe. Não adianta você ir nos vizinhos, procurar na internet, nos livros e ouvir, né, aquela rádio tamanco, falar do que você quer ouvir. Você precisa ouvir de um grande profissional. Por isso eu estou aqui, tendo mais uma vez a honra de estar ao seu lado, o senhor nos visitando em nosso estúdio, Dr. Jonathan Frazão. É uma honra. Obrigado, Cleonir. Para mim, mais uma vez, uma honra estar aqui com você e é um prazer. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que nós já estávamos falando nos bastidores, como chegar, né, até os familiares e como levar essa coisa boa que tem aí dentro, que não é por acaso que o senhor é cirurgião oncológico, levar aos familiares leveza para que eles encarem esse tratamento ou até mesmo uma cirurgia e chegar ao familiar do paciente e falar, olha, o caso dele é câncer. Como é que eles recebem, doutor? É sempre um diagnóstico muito cercado por um peso, né? A gente tem historicamente, se a gente pegar anos atrás, aí até a palavra câncer, né, as pessoas evitavam dizer, né, como se fosse atrair. Ainda, né? Ainda um pouco, né? Ainda tem um pouco, eu acho né? que hoje a gente venceu um pouco já isso, mas ainda é cercado de estigma, né? Então, quando o paciente, em geral, ele tem algum sintoma, já está suspeitando, essa primeira consulta é normalmente a consulta que vem 1, 2, 3, 4 familiares, né, dependendo de como é que é o núcleo familiar ali. E é sempre desafiador a gente dar esse diagnóstico, sem dúvida, porque a ideia é muito difícil você ter uma lesão oncológica que não tenha tratamento nenhum. Existem esses casos, que a terapia é só paliativa para tratamento de dor, mas no diagnóstico, em geral, a gente consegue fazer alguma coisa de tratamento, ainda que seja quimioterapia e não seja cirurgia. Então, e o adequado, né, o que eu tento sempre fazer é explicar, passar a informação da doença, todos os sintomas, o rumo do tratamento que a gente vai fazer, mas oferecer algum tipo de tratamento, explicar que o tratamento a gente só pode, na verdade, medir a resposta da lesão ou do diagnóstico após começar um tratamento. Por exemplo, esse mês de maio a gente vem falando sobre o tumor de ovário, né? Que é um tumor que, infelizmente, ele se manifesta, às vezes, de fase já avançada, com metástase. Mas, por outro lado, ele tem uma resposta à quimioterapia excelente. Então, não é incomum
a gente começar a quimioterapia para uma lesão de ovário já avançada, já espalhada na barriga, e ela sumir. E depois a gente fazer uma cirurgia e o paciente ficar curado. Então não é porque o diagnóstico ele foi feito de uma maneira já num estágio mais avançado que não tem mais o que fazer. A gente esteve conversando também aqui de uma outra oportunidade sobre metástase, principalmente de intestino para o fígado, que hoje em dia a gente faz bastante cirurgia desses casos e os pacientes ficam sem doença. Com curas. Com cura, paciente sem doença. A gente tem um caso interessante de uma paciente de 35 anos, tem 3 filhos. Ela estava em acompanhamento com uma outra equipe, fazendo quimioterapia paliativa para o fígado. Veio com a gente para uma segunda opinião e foi feita a cirurgia dela para o fígado, já está 2 anos sem doença. Então, o que a gente tenta mostrar são esses casos, né, na verdade, né, nesse primeiro momento. Eu sempre gosto de frisar a importância da equipe multidisciplinar desde o primeiro momento. Então, o paciente que eu vou operar, eu não abro mão que ele passe uma consulta com um fisioterapeuta e com um nutricionista para fazer um plano de fisioterapia e nutrição, mas cada vez mais, desde o princípio, eu acho que eu tenho indicado e a gente tem visto ótimos resultados com também o acompanhamento do psicólogo, né, ou da psicóloga. Mas é um psicólogo voltado geral para oncologia. Ou voltado para oncologia. A gente existe tem hoje o psicólogo oncológico? Não tem essa formação como residência ou como especialização, mas a gente tem essa área de atuação. A gente tem muitos psicólogos que se especializaram e estudaram para tratar e cuidar do manejo só desse tipo de paciente. Para ter um resultado melhor. Para ter um resultado melhor, para encontrar... Tá mais, né, tá mais familiarizado com as nuances desse tipo de paciente. E com a família também, que isso é importante, de fato. Muito. E a gente tem tentado fazer essa aproximação com o psicólogo desde o primeiro momento, desde o primeiro contato já. Os resultados são muito bons. Mas com relação a essa... De vez em quando a gente recebe paciente que o familiar entra primeiro, deixa um papelzinho na mesa e a gente vai ler avisando que o paciente não sabe, ou que gostaria que não dissesse. O que eu costumo fazer? Numa primeira consulta, quando isso acontece... Uma mãe, um pai, uma esposa, um marido pede, né, para que não fale, ou algo parecido com isso, eu costumo no primeiro momento conversar com esse familiar, explicar os motivos pelos quais eu acho que não é o melhor caminho, que o paciente não saiba. E aí são vários os motivos para isso, né? Primeiro, eu acredito firmemente que o paciente saber o diagnóstico, entender o diagnóstico, vai melhorar na adesão do tratamento. Tem gente que acha que não, que o paciente não vai querer se tratar. Não é o que a gente vê na prática. A gente vê na prática. Não. Porque quando o paciente ele percebe que ele tem uma doença, mas que ele tem uma chance de ficar bom, normalmente o ser humano se agarra na chance. Animador. Na cura, no que vai trazer mais esperança, né, por assim dizer. Então, se ele entende a doença, se ele sabe que tem um tratamento, ele vai querer se cuidar para tratar. Hoje a gente tem essa... E aí mostrar, né, as opções, essa gama de opções que a gente tem. Você pega em cirurgia, por exemplo, a gente pode fazer por vídeo, por robô, por cirurgia aberta. Hoje, com as medicações, além da quimio, tem imunoterapia, terapia-alvo. A radioterapia melhorou muito, tem muito menos efeitos adversos. Então, a gente vai mostrando tudo isso para o paciente para ele entender que a tecnologia tem ajudado muito no tratamento, tanto na prevenção quanto no tratamento oncológico. Doutor, nós estávamos falando há pouco a respeito da fé, né? Não pode perder em momento nenhum a fé. Sim. Principalmente nesses casos assim que você vai e quando recebe o diagnóstico fica desesperado, e a fé é muito importante. A fé no nosso Pai e a fé no profissional que ele está à procura e que ele encontra como o Senhor. Porque eu creio que são mãos abençoadas, mãos protegidas e mãos direcionadas à doença, e que com tudo isso leva ao sucesso. Então sai dali e para o Senhor, para os cirurgiões, né? Enfim, é uma grande vitória. Com certeza, quando o paciente sai dali do centro cirúrgico e deu tudo certo. Como é que é isso? Como que funciona o pós-cirúrgico para vocês profissionais? Na verdade, eu costumo brincar com o pessoal da equipe, né, que na verdade a parte cirúrgica ali, ela é o menor tempo que a gente vai passar com o paciente, né? O maior tempo que a gente passa com o paciente é no pós-operatório, também no pré-operatório fazendo os exames de preparo, preparando o paciente. Acaba que por mais longa que seja a cirurgia, e acaba que eu faço muita cirurgia longa,
de pâncreas, de fígado, cirurgia de 6, 7 horas, muitas das vezes, a gente depois passa alguns dias com esse paciente internado, passando visita, 2, 3 vezes por dia, muitas das vezes. Então, o sucesso da cirurgia, ele é fundamental, claro, mas um pós-operatório muito bem feito e muito bem acompanhado, eu julgo que é, na verdade, a chave para o sucesso do paciente. Apesar de ser uma vitória muito grande para a família, para o paciente, que o paciente saia do centro cirúrgico bem, para mim, né, pessoalmente, na minha cabeça o ciclo se fecha de resultado quando o paciente vai para casa com a família andando, comendo, tá saindo do hospital de alta. É ali que a gente se sente ali é aquele momento que porque não adianta a cirurgia ser ótima tecnicamente, mas o resultado para o paciente não ter sido bom. Por exemplo, não adianta eu tirar a lesão, mas o paciente não poder voltar a comer pela boca, ter que ficar usando uma sonda, ou não conseguir mais fazer suas atividades. Né, então, assim, para mim, o adequado, né, o resultado, o que eu fico satisfeito na fase final é que o paciente volte para casa bem, volte para casa sorrindo, comendo, brincando, né, se alimentando. Eu fico tão encantada, quanto mais eu ouço o Dr. Jonathan Frazão falar, mais eu fico me perguntando, não me questionando, agradecendo a Deus por um jovem, tão jovem e tão voltado à vida, à saúde, para nos trazer essa felicidade, porque a sua fala é um conforto. Sim. A gente sente esse conforto. Praticamente, você que está aí do meu lado, à minha frente, diante de mim, na sua casa, eu estou muito feliz. E você também está se sentindo confortável, né? Olha, o doutor Frazão é de Campos. Doutor Jonathan Frazão, ele atende aqui. Em quais os locais que o senhor atende em Campos? Atualmente tudo no Beda, no Oncobeda, no Beda Prime, na Unimed, no Centro de Oncologia da Unimed, no Edifício Platinum, e atendo também eu trabalho, como eu te falei, eu trabalho no Rio, no Pedro Ernesto, na UERJ, né? Então, tô lá com alguma frequência, né? Eu faço lá a parte de preceptoria da residência médica e a parte cirúrgica. E agora estou começando também no hospital aqui em Macaé, na Rede Dó, um hospital novo que chegou recentemente. Que ótimo. Trazendo também bastante novidade. Doutor Jonathan, eu quero assim, não queria, né? Mas eu tenho que te agradecer, porque o senhor também tem a sua agenda está cheia, graças a Deus, tem muito a fazer. E eu quero te agradecer esse momento, que para mim são momentos, porque eu gostaria de ficar aqui o dia todo conversando, e quanto mais se fala, mais gostaríamos de saber. E no outro programa, Dr. Jonathan vai falar para nós como é montado o centro cirúrgico para uma cirurgia de um paciente oncológico. Não perca o próximo programa. Esse programa, você curtiu tudo que nós falamos, onde ele está atuando, e nós voltamos nos próximos programas com o Dr. Jonathan, e que você vai ficar feliz da vida, você muito informado minimamente, né? Muito obrigada pelo seu carinho, e não saia da Plena TV, que nós estamos aqui com você. Eu volto com muito mais para você. Estamos no estacionamento Calçadão, onde você aqui deixa o seu carro, sua moto e encontra melhor que deixou. O estacionamento Calçadão é no centro da cidade, no coração da cidade, na Avenida 7 de Setembro com Carlos de Lacerda, em frente à Difusora e ao lado do Cicobi. Estacionamento Calçadão tem uma equipe de pessoas bem treinadas para cuidar do seu carro, além de ser tudo monitorado. Venha para cá, o estacionamento Calçadão cuida de tudo para você. Venha para cá. Olha onde estamos agora, curtindo de montão essa noite maravilhosa, com essa churrascaria lotada. Não vamos apresentar para vocês os clientes, porque a nossa função é falar da casa,
a casa que está mandando na cidade, bombando em toda a região. Por quê? As pessoas das regiões vêm para cá, para Tarde. Aí o que procura? Vila Gaúcha Churrascaria. E eu estou com ele, Valdinei. Valdinei, ao me ver, falou: ô Cleni, que bom! Eu estava louco para desejar uma mensagem para você e para todas as mulheres para esse mês de março. Falei: aqui estou. Então chegou o momento. Olá, Valdinei. A casa está disponível a todas as mulheres esse mês de março, nesse mês tão especial, né? Que é o dia delas, para poder atendê-las bem e tratar com todo carinho, todo respeito. Vila Gaúcha Churrascaria. Eu vou te falar, estivemos aqui almoçando, não só eu, como toda a minha família, e a voz é uma só. Cada pessoa que passa, que a gente pergunta, é uma coisa só. Que delícia! É de dar água na boca. A gente morre de saudade dessa comida. E aí, antes de morrer de saudade, corre pra cá, pro Vila Gaúcha Churrascaria. Churrascaria, isso aí. Eu quero parabenizar também, desculpa, o atendimento é muito singular. O atendimento tem que ser primordial, né? É o primeiro, o atendimento, a qualidade. Isso aí, o carinho pelos clientes, todo o respeito. Estamos aí para poder recebê-los de braços abertos. E se chegar uma mulherada? Sejam toda bem-vinda, é o mês das mulheres, né? Isso aí, mês de março. Venha pra cá, mulherada. E você, marido, irmão, tio, vizinho, padrinho, pai, traga a sua mulher pra cá. Pega essa mulher maravilhosa, apoderada, empoderada. Traga pra cá, Vila Gaúcha Churrascaria. Aqui é o seu lugar, no shopping. Partage Shopping, né? Coisa boa, é o Partage Shopping. Está aqui, é Vila Gaúcha, no Salto. Cleni Gonçalves do Salto, na Plena TV, com Valdinei aqui, mandando aquele alô especial para você. Roda o VT. Oi, gente, estamos aqui mais uma vez no quadro Café Empreendedor, dentro do programa Cleni Gonçalves no Salto, da Plena TV. E hoje eu estou recebendo uma pessoa no mês de maio, mês das mães, é Jéssica da Glória. Ela é uma mãe atípica, uma mãe amiga, que eu conheci dentro de rodas, né, de empreendedorismo, momentos de networking, mas muito mais do que isso. A gente alinhou alguns programas juntos, né, projetos para as mães atípicas, e ela escreveu um livro que ela vai falar muito desse livro aqui com vocês, que é o A Deriva, né? Uma Mãe no Mar do Autismo. E Jéssica, seja bem-vinda, se apresenta, dá um recado, né, nesse mês das mães, para as mães que estão em casa. Primeiramente, quero agradecer, Érica, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar esse momento. E um momento tão especial no mês das mães, justamente nessa preparação do lançamento do livro, que eu digo que é um filho, né? Um livro é um filho. E tão importante nessa caminhada, né, onde a Érica também pôde participar comigo na minha caminhada com as mães, na tentativa de empreendedorismo, de sempre ajudar e de propor uma visão além da dor, né, do compartilhar da dor, mas uma visão além. E o livro surgiu nisso, né? O livro surgiu nesse momento de compartilhar. E eu quero, assim, já deixar aquele recado para a mãe, né? Porque eu sou mãe de gêmeos, então eu sou duplamente uma mãe. E esse mês de maio é um mês tão especial que a gente tem que olhar para o outro. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente propõe olhar para outra mãe, né? Ter aquela empatia. A gente precisa disso, né? O mundo está vivendo tantas guerras, a gente está vivendo tantas situações econômicas difíceis, mas nada que algo que não tem preço, que é o compartilhar de emoção, de vida, e é isso que eu quero propor no livro também. Ai, muito bom, porque a gente entende, né, a questão do crescer juntos, do se unir, de uma puxar pela outra. E é muito importante a gente falar disso no empreendedorismo, né? Você que está em casa, que empreende e que dentro da sua realidade tem dificuldade, se você é uma mãe atípica, a gente vai falar agora para você também, que a gente entende que muitas vezes, né, Jéssica, a gente tentou
levar essas mães para ambientes de empreendedorismo, e elas têm algumas peculiaridades que muitas não são faladas, né? A pessoa acha que a pessoa vai empreender, mas ela tem a questão dos filhos, que muitas vezes eles nem não saem de casa, eles têm psicólogos, fisioterapeutas, então assim, é uma demanda de tempo também, não só de dedicação. E aí, eu queria que você trouxesse esse olhar, porque muito no empreendedorismo se fala de metas, de motivação, não está errado. Mas eu acredito que quando a gente fala isso, inclusive o nosso próximo encontro, para você que está em casa, quinta-feira, às 19 horas, da comunidade Empreender em Harmonia, vai ser sobre isso. Metas com significados, e não metas de resultado. Porque não adianta a gente traçar metas muito altas, né? Ou numa realidade não próxima. Então, eu queria que você, como mãe atípica de gêmeas, falasse um pouquinho dentro, eu sei que você tem uma comunidade também de mulheres, né, de mães atípicas, sobre essas peculiaridades, sobre essa demanda, que muitas vezes ela quer ir, tem até conhecimento técnico, muitas deixam as carreiras, né, as profissões iniciais, mas que elas têm e que precisa ter esse olhar cuidadoso, né? É verdade, Érica. Foi muito bom você pontuar isso. E eu digo que te encontrar foi assim, um primor, porque é uma das poucas pessoas que compreende de uma forma tão delicada. Porque é uma situação realmente delicada. Não tem como a gente estabelecer para um determinado grupo de mães, vamos fazer isso ou aquilo, sendo mães atípicas, e cada uma vai viver uma realidade de amparo, de rede de apoio, de situação com o filho totalmente diferente, né? O autismo por si só deixa a mãe já sem o chão, né? A mãe, ela é sempre aquela que vai deixar a carreira profissional, que vai deixar, muitas das vezes, a profissão de lado, até mesmo ela de lado, para viver se dedicando à maternidade atípica. Porém, elas têm os seus talentos, elas têm as suas vontades de empreender, né? E elas tentam, mas muitas vezes precisam de ajuda, de uma rede de apoio. Então, quando a gente olha para uma mãe atípica que ela vai empreender, é preciso se atentar ao detalhe familiar. Muitas enfrentam um divórcio, porque, Érica, a cada 5 diagnósticos, né, a gente enfrenta aí 4 divórcios familiares, né? Então a gente tem uma família que tá, uma mãe que muitas das vezes sobrecarregada, e ela, nesse caminhar, ela vai entendendo que ela precisa se reencontrar, né? Se reencontrar profissionalmente, se reencontrar até mesmo financeiramente, né? E nessa jornada é muito difícil a gente ter parceiros que possam compreender isso, né? E aqui a gente propôs com as mães atípicas é justamente isso. E é interessante quando você fala das metas, né? Que as metas não podem ser generalizadas, elas têm que ser individuais, de fato. Cada mãe vai ter o seu talento, muitas delas vão se redescobrir nessa maternidade. O que elas faziam antes, às vezes a formação delas não é o que elas vão empreender. E elas vão se redescobrir, então tem todo um trabalho psicológico, tem todo um trabalho de paciência, do ouvir, do pesquisar, e de dizer para elas que as funções que elas executam têm sim o seu valor, e muitas das funções que elas executam podem se tornar a venda delas, o produto delas, mas até elas enxergarem isso, tem todo um trabalho, né, que tem que ser feito psicologicamente, né? E é muito importante isso, porque muitas delas perdem sua renda. Né? A mãe atípica não tem a renda certa na maioria das vezes. É importante falar isso também, porque a gente falou do empreendedorismo e eu, como educadora financeira, também vou falar para você aí. A questão da gente se ver sem a renda, sem a nossa profissão de origem, sem sonhos muitas vezes, porque o empreendedor, tudo começa com um sonho. É bem diferente do empresário que de repente vai trazer uma franquia, alguma coisa. O empreendedor, ele sonha, e por isso que é muito árduo quando ele não consegue ou quando o negócio não dá certo. Então, o financeiro dessa mãe atípica, muitas vezes ela é mãe solo, ou depende da família, ou do próprio marido, se estiver casada, mas a demanda é muito alta. Então, o que eu falo para você, como a maioria de vocês mulheres, mães, atípicas ou não, quando você estiver diante de uma realidade financeira árdua, difícil, acredite em você, não deixe de sonhar, porque a falta do dinheiro, ela mexe com o emocional,
ela mexe com o sono, ela mexe com a família. Mas não mexa com você, mãe, mulher, porque você é a força da sua família. E nesse mês das mães, eu não sei a realidade que você está passando, mas saiba que dentro de você tem a força que você precisa para sua família. E Jéssica é um exemplo disso. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Quero agradecer a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço. E todo mundo que vem aqui, a gente faz um tintim de café. Ah, é verdade, olha. Tintim, saúde. Tintim para você que está em casa também. E também a gente tem o Braulio, nosso parceiro, Capitão Brownie. Eu estou mandando para você. E como são gêmeas, eu vou mandar 2, tá? Obrigada. É ótimo, porque aí não dá briga, né? É isso aí. Eles amam um doce. Obrigada, é uma delícia os brownies do Capitão. Eu já experimentei, eu digo que adoça a vida, né? Um doce adoça a vida. E é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando sobre isso. A maternidade atípica, é como você falou, a força vem dentro delas, é impressionante, né? E eu acho que foi a expectativa minha quando eu escrevi o livro, A Deriva, foi justamente o compartilhar, essa troca que eu tive com as mães, que eu percebi que não é só eu, né? Na maioria das vezes, eu encontrava força conversando com a outra mãe. E hoje elas falam, nossa, mas Jéssica, como que você faz? Porque eu estava com elas. E esse livro é um abraço. É uma voz coletiva que eu queria poder trazer para todas as mães. Obrigada, Jéssica. Foi muito bom mesmo. E principalmente no mês das mães. Tintim para você que está em casa. Tintim. No programa de hoje, da Clenir Gonçalves, nós estamos aqui para descrever as propriedades benéficas que um vinho traz à saúde. De um modo geral, não tem idade para se tomar e começar a apreciar um bom vinho. Isso aí é uma questão muito pessoal, mas, sem dúvida, os vinhos, de um modo geral, eles nos proporcionam qualidades, anti-estresse, protege o coração e outros benefícios, não importa a idade. Eu estou aqui hoje para passar para vocês algumas dicas básicas sobre vinhos e aquele vinho que eu considero com bom custo-benefício. Esse vinho aqui, ó, é o Júlia Florista. Esse vinho, ele é um vinho harmoniza bem com carnes, por se tratar de vinho tinto, e tem um custo-benefício muito bom. São vinhos, esse aqui, por exemplo, fica abaixo de R$50. Vale a pena, né? Nós temos aqui, olha, o tradicional Cacilheiro del Diablo, também é um vinho que proporciona muito bom custo-benefício e que eu recomendo. Olá, eu sou Ana Mary Ventura e estamos aqui para mais um Conexão Carreira no programa Clenir Gonçalves no Salto, na Plena TV HD. E hoje eu estou com uma linda e competente doutora Thaís Arruda e vai falar um pouquinho, né, Thaís, sobre a acessibilidade. Ela é especialista em... como é que é? Ela vai falar melhor do que eu, gente. Eu já esqueci. Ela vai falar melhor do que eu. Eu queria primeiro te agradecer por estar aqui conosco. É um prazer imenso. Até porque, gente, vocês não sabem, mas ela foi minha aluna. Então, assim, trazer ex-alunos aqui para falar do progresso, do desenvolvimento profissional deles, para mim é uma felicidade imensa. Mas, Thaís, muito obrigada por você estar aqui conosco. Fala um pouquinho pra gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Realmente fui aluna de Ana Mary, fui aluna no curso técnico em administração no Senac. Foi muito importante para mim essa trajetória, né? Fez parte da minha trajetória e hoje eu sou advogada especialista em direito da pessoa com deficiência. Eu vim aqui para conversar com você sobre isso. A gente sabe, né, que algumas empresas têm até obrigatoriedade, não é isso, Thaís? De ter contratações PCD. Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre esse assunto, porque eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa entra como empreendedor,
tá num cargo de gestão, né, de liderança, mas não tem esse conhecimento. E aí você está aqui para poder agregar isso aí para gente. Sim, a partir de 100 funcionários tem a obrigatoriedade, mas a gente sabe que estamos caminhando para que empresas também menores tenham essa obrigatoriedade, porque há uma necessidade de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, apesar da obrigatoriedade ser a partir de 100 funcionários, a gente tem conseguido que empresas um pouco menores já estão contratando pessoa com deficiência, porque por uma questão de se incluir também, né? Porque quando você inclui a pessoa com deficiência ali no ambiente de trabalho, a empresa também está se incluindo, não é só incluir o PCD, a empresa também está colaborando com a sociedade, né? Então é bom lembrar, né, Thaís, que não é porque o empresário é bonzinho, é porque vai ter uma contrapartida. Sim. Né? Assim como ele vai incluir esse trabalhador, né, que tem que é PCD e tem uma certa dificuldade no mercado de trabalho, ele também vai visibilizar a sua empresa, né, como um agente de mudanças e de inclusão, correto? Sim, com certeza. Não só a empresa privada, mas também as prefeituras. Hoje em dia a gente trabalha com assessoria para empresas e prefeituras, porque as prefeituras também têm essa carência de profissionais habilitados à inclusão e acessibilidade. Então a gente vê que eles precisam, né, principalmente órgãos públicos, precisam de pessoas especialistas nessa área, porque a inclusão e a acessibilidade hoje em dia ela é muito debatida, ela é muito falada, e as prefeituras elas não estão ainda com esse foco. Então é como se fosse uma correria ali para tentar se incluir nesse ambiente que hoje ele está em expansão, né? A gente vê que muita gente está, principalmente os órgãos públicos, está sentindo essa necessidade, porque a acessibilidade não é só você colocar uma rampa, mas tem esses casos também. A gente está fazendo uma consultoria para uma prefeitura que fez lá várias rampas na cidade, mas a rampa não dá acessibilidade. A rampa está aqui, o poste está aqui. Aí a pessoa vai passar como? Não tem como, né? Então, às vezes a prefeitura fala que há inclusão e acessibilidade naquela cidade, mas quando você vai ver, não tem. Então, é uma área que está em expansão e a gente está nessa missão de mostrar para as pessoas a importância da inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência, porque o PCD ele não é incapaz para o trabalho, e muitas das vezes ele tem habilidades que pessoas que não têm deficiências ainda não têm, entendeu? Porque eles vão desenvolvendo habilidades que a gente que não é PCD ainda não tem. Então não é só uma questão da empresa entrar ali naquele mundo, ela também se beneficia com isso, porque ela acaba contratando uma pessoa que tem uma habilidade especial, por mais que ela precise talvez de uma adaptação, mas ela pode contribuir muito para aquela empresa. Até porque é muito comum a gente ouvir, né, que quando você tem uma deficiência, né, uma limitação em alguma área do seu corpo, né, ou do seu ser, você acaba desenvolvendo outras habilidades, não é isso? Eu ouço muito dizer que quem não ouve bem, por exemplo, enxerga muito bem, então você acaba desenvolvendo habilidade e crescendo, né, as suas possibilidades em outras áreas, não é isso? Sim, com certeza. A gente até vê, às vezes, uma pessoa que tem uma certa... É muito comum ver isso em supermercado, né? Chega um cliente que às vezes quer falar mal do PCD ali e ele com uma audição ótima, ele escuta que estão falando mal dele. Gente, isso é inadmissível, mas infelizmente ainda acontece. E é muito comum também a gente perceber nesses PCDs que eles, além de ter uma inteligência além de muitos de nós, né? Sim. Porque ele precisa desenvolver isso para até ser incluso, né, na sociedade, ele tem também um emocional muito diferenciado, não é isso, Thaís? Sim, eles são bastante ligados a esse lado emocional, então ali no ambiente de trabalho ele pode até contribuir também com isso. Hoje em dia a gente tem projetos de lei já de
é que as empresas elas têm que promover um ambiente de trabalho que não traga uma carga emocional para os funcionários. Então, há também essa necessidade de trabalhos psicológicos para os funcionários ficarem à vontade ali no espaço, né? Então, o PCD também ajuda, porque eles são muito amorosos, principalmente quando a gente fala em pessoas autistas, eles são tão amorosos, seja com o cliente, seja com o ambiente de trabalho, aí, o funcionário, o chefe, e muitas das vezes eles não têm a maldade que as outras pessoas têm. Então, acaba sendo um ambiente mais saudável. E tudo que a gente faz com amor, né? Eu acho que o resultado fica muito melhor, não é isso? Agora, Thaís, eu tenho uma curiosidade. Você foi minha aluna no curso de administração, técnico de administração. Como que surgiu essa sua paixão pelo direito? E como é que você se direcionou para a área do direito do PCD? Então, a minha paixão pelo direito foi mais na questão de proteção minha, da minha família em especial, e depois que eu comecei a atuar, eu vi que eu poderia passar isso também para outras pessoas, né? Porque a gente que já viveu em situação de vulnerabilidade social, a gente sabe o quanto é difícil você... É uma barreira que você tem que ultrapassar, né? Ou você fica ali na sua, sendo CLT o resto da vida, ou você ultrapassa uma barreira para você tentar chegar aonde você quer, né? Você seguir o seu caminho. Então, inicialmente, eu fiz direito como uma forma de me proteger, porque eu não queria passar por certas situações, né? Então, eu vou fazer o direito porque se alguém fizer alguma coisa comigo, eu vou processar. Na minha cabeça era isso. Eu tô precisando processar umas pessoas por aí. Mas com o tempo, eu fui vendo que dava para ampliar muito mais, né? Porque depois que eu comecei a trabalhar com o público, eu percebi a vulnerabilidade das pessoas no meu nicho, que é mais o feminino. Eu trabalho muito com mulher PCD. A gente vê que tem uma carência muito grande de você ser ouvida. Às vezes a única coisa que a pessoa quer é que alguém ouça o que ela está falando, porque principalmente o PCD, não é o caso de você chegar e fazer uma entrevista assim, por alto. Você tem que ver você tem que sentir o que ele está sentindo, porque cada caso é um caso, cada um tem uma forma de sentir. Às vezes você conversa com duas pessoas que têm a mesma deficiência, mas uma está em depressão, está com ansiedade, e a outra já está mais controlada. Então, tem que ser uma advocacia humanizada. Foi isso que me levou para a área do PCD. Thaís, eu queria te agradecer. O tempo é curto, né? Mas, pessoal, fica ligado, porque enquanto nós estávamos esperando a nossa vez de gravar, nós estávamos cheios de ideias ali fora. E Thaís Arruda é um nome que você não vai mais esquecer. Thaís, muito obrigada. Um brinde ao nosso reencontro e a sua vocação pelo mundo do direito e também do ser humano. E até o próximo Conexão Carreira, que conecta você ao mundo do trabalho. Preço bom. Ofertas do Preço Bom Plus, em frente à Faculdade de Medicina, válidas até domingo, 8 de junho. Presunto cozido Sadia, R$ 29,90 o quilo. Bombom Ferreiro Rocher, com 12 unidades, R$ 36,90. Milho para pipoca Prêmio Ioki, 400 gramas, R$ 6,99. Vinho chileno Tarapacá ou argentino Malbec Los Olmos, R$ 34,90. Vinho português Júlia Florista ou meia palavra, R$ 39,90. Coca-Cola 1,5 litro comum ao 0, R$ 6,99. Cerveja Heineken Latão Long Neck, R$ 5,99. Ofertas válidas para o Preço Bom Plus, em frente à Faculdade de Medicina, até domingo, 8 de junho. Preço bom. Hoje, gente, estamos aqui com o quadro Café Empreendedor, dentro do programa Clenir Gonçalves no Salto, da Plena TV. E hoje eu vou falar para você, mulher, que quer buscar o rejuvenescimento, quer buscar uma melhor autoestima, quer buscar o seu belo, e que você muitas vezes acha que vai doer, que é caro,
Então, hoje a gente vai receber a Larissa Saul, esteticista, e ela vai falar um pouquinho para você das novidades desse mercado e das técnicas indolores para que você faça esse rejuvenescimento de forma segura. Bem-vinda, Larissa. Olá. Então, eu sou Larissa Saul, eu trabalho com estética, na verdade eu trabalho com estética desde 2004, né? Então tenho bastante tempo aí. E eu venho focando nessa parte do rejuvenescimento, né? Mas o rejuvenescimento sem você perder as suas características originais. E muita gente às vezes deixa de fazer um procedimento porque acha que vai doer, né? E hoje eu venho trazendo aí a técnica de intradermoterapia pressurizada. Consigo entregar o mesmo resultado que é feito com cânula ou agulha, só que numa técnica que não tem dor, né? Porque é uma pressurização, né? Eu não sei se tem muita gente aí que pegou a época de que vacina era aquela vacina que que pegava no braço e fazia aquilo. Então, esse aparelho ele foi aprimorado, né? Para que hoje a gente tenha na estética uma opção para as pessoas que não querem ou não gostam de agulha, né? Então, a gente vem trazendo também aí uma novidade bem legal esse mês aí, no mês das mães, né? Do aparelho da HTM, o Light, que ele trabalha eliminação de pelos, né? Em uma sessão elimina 90% dos pelos, né? Daquela área trabalhada, e ele também entrega, em associação com os meus outros procedimentos, uma pele jovem, né? Então, Larissa, uma pele jovem, exatamente isso. Eu sou uma pessoa que eu sempre falei, estética, fala assim, você tem 40, tem 45, 47, 45 mais, gente, 47. E eu sempre falei isso, eu quero estar bem com a idade que eu tenho. Eu não quero ter 47, parecer ter 20, Érica. E eu acho que como o meu pensamento, nós temos várias mulheres que pensam assim também, uma coisa mais natural, um cuidado mesmo, um autocuidado, né, de você se olhar, de você se admirar, mas respeitar a sua idade, respeitar suas linhas. Eu amo linhas de expressão. A pessoa que eu acho que é sabedoria, eu gosto quando a pessoa lê, tem algumas coisas. Então eu queria saber de você, se tem essa possibilidade, ao mesmo tempo a gente dá essa ajeitada, mas não perder a nossa expressão. Sim, com certeza. Hoje a gente tem as técnicas de bioestimulador de colágeno, né, que vão dar sustentação para a sua pele, que vão tratar a sua pele, né, eliminar aquilo que a gente não gosta, né, que eu falo sempre assim, se você se olha no espelho e você já fez o dedinho, é porque você já está precisando começar a se cuidar, né, e não é ficar aquilo plastificado, que todo mundo pensa, botox plastifica, e não é isso. O botox preventivo, o botox que é feito para eliminar as linhas que te fazem ficar com aquela cara mais assim, cara de mal, né? Te deixar com uma expressão leve. Essa é a ideia do meu trabalho, sem você perder suas características naturais, né? Isso foi importante você falar. Para você aqui de casa, que muitas vezes você olha no espelho e fica assim, sabe? Aquela expressão pesada, às vezes a pessoa, você tá tão séria, mas não é que você tá séria. É porque aqui, gente, precisa fazer assim, precisa fazer assim, uma maior leveza. E como a Larissa falou, de uma forma indolor, de uma forma não tão agressiva, né, para você, para sua pele. Então, Larissa, parabéns. Eu acho que esse cuidado, esse olhar, esse respeito, né, pela paciente, pela mulher, né, não só mulher, hoje os homens também buscam, né, mas hoje a gente está falando para mulher. Desse carinho de respeitar a idade, respeitar o que ela quer. Com certeza. Eu acho que isso daí que faz uma diferença muito grande, também no resultado e no retorno, né, da sua paciente. O atendimento humanizado, né, aquela conversa antes, eu tenho lá um espelho bem grande, eu deixo a pessoa se olhar, falo o que te incomoda mais, porque às vezes a gente acha, a gente que é profissional, vai olhar, precisa disso, precisa daquilo, porém,
a gente tem que trabalhar em cima do que incomoda a paciente. Exatamente, é entender, né, o que ela foi buscar ali. Com certeza. E aí eu quero te entregar um brownie do nosso parceiro Capitão Brownie. Aqui nós temos o biscoitinho da Doce Arte, uma doce ideia, Delícia Arte, uma doce ideia. E fazer o nosso tintim de café. E um tintim de café para você de casa. Olá, eu sou Clenir Gonçalves, muito prazer. Estamos aqui na Plena TV HD do Grupo Folha da Manhã, no Estúdio B. E a minha intenção aqui é qual? Levar novidades, alegrias para você. Você está cansado, né, de não ter nada para fazer, mas aí encontrou a Plena TV HD para levar para os seus lares novidades e encantos. E por falar em encantos, hoje eu estou com uma encantadora advogada, ela que vai levar novidade para você que está aí quietinha e o senhor quietinho, querendo resolver seus problemas. De quê? Ai, esse vilão que está assolando, tirando o nosso sono e nos dando alegria ao mesmo tempo, que é o INSS. O senhor foi fraudado, a senhora também foi, está sem direção, quer um norte, o que fazer, como proceder, pois aqui está a solução para você. Doutora Deise, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Doutora Deise, que linda! Nós estamos encantados, seja bem-vinda. A Plena TV HD está de portas abertas para você. E a Deise Nascimento ou... Deise Macedo. Ai, gente, já ouviram falar em doutora Deise Macedo? Tinham desejos de conhecê-la? Pois ela está aqui na Plena TV. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Doutora Deise, eu abri assim esse bloco, mas dos bastidores tivemos assim um assunto pertinente, né? Que está assolando, tirando sono de muitos e alegrando bastante aqueles que já chegaram a uma conclusão de que foram fraudados e que hoje têm a receber. E não percebemos essa fraude. Sim. E hoje a senhora vai nos explicar como proceder, o que fazer, qual caminho a tomar, principalmente no seu endereço do seu escritório. Sim. Né, que fica aqui, no coração da cidade, na Oliveira Botelho. Isso. O endereço está aí na tela. Instagram também, a senhora mexe no Instagram. Gosta? O senhor também? Perde o sono, fica no Instagram? Eu adoro tudo isso. Então o senhor olha aí. O Instagram da doutora Deise Macedo. O senhor vai encontrar muitas respostas para tudo que o senhor precisa. E a senhora também, comadre. Vamos lá. Como que foi descoberto estas fraudes? E o detalhe, doutora, tem pessoas, né, assegurados, que foram fraudados 3, 4 vezes em 3, 4 empresas diferentes. Exatamente. Como isso? Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter recebido e aceito o nosso convite. Então, gente, olha, sobre essa questão da fraude, muitos segurados do INSS, sejam pensionistas, sejam aposentados, foram vítimas dessa situação. Então, envolve Brasil, né? Todo o Brasil. As pessoas foram vítimas dessas fraudes e através de associações, muitas pessoas desconheciam que nos seus benefícios, nos seus históricos de crédito, existiam essa nomenclatura de associação descontando valores todos os meses, inclusive diversos meses. Então, agora com essa situação, né, que envolve servidores do INSS de alto patamar, né, agora os pensionistas e aposentados, eles têm o direito de reaver esses valores, né, de forma inclusive administrativa, não só a questão das associações, mas também outras situações também de empréstimos
que muitas vezes não são reconhecidos pelo aposentado e pensionista. Então, dica, deve-se verificar, procurar um profissional especializado nessa área, né, de direito previdenciário, para que possa fazer uma análise do seu histórico de crédito, que é aquele documento que retira do site do Meu INSS, do aplicativo, ou numa agência do INSS também solicitar esse histórico de crédito, para que possa levar uma pessoa especializada na área e analisar, porque ali com certeza pode ser encontrado diversas irregularidades, não só com relação a empréstimos não contratados, como também a parte de associações que lançaram documentos fraudulentos perante o INSS, como o aposentado tivesse assinado, inclusive falsificação de assinatura do aposentado. Como isso? Para que fosse autorizado perante o INSS esses descontos. E o aposentado não sabia a mínima sobre essa situação, né? Então, busquem esse direito, busquem assegurar o direito de vocês para a devolução dessas quantias, e também tem uma possibilidade de fazer uma consulta também no próprio site do Meu INSS, né, o aplicativo do Meu INSS, que consta ali, todo aposentado e pensionista, consta ali uma possibilidade de acessar e fazer a consulta para saber se realmente a pessoa foi vítima ou não. Tem mais perguntas para ela? Vamos responder? Vamos responder. Nos casos em que uma pessoa tem o benefício suspenso por suspeita de fraude, oh meu Deus, o que ela deve fazer, doutor? Eu vou pedir ao nosso editor para deixar direto aí o endereço da doutora, telefone, o @, tudo certinho para você não perder essa oportunidade, estar bem antenado com a sua vida. Vamos lá, doutora, vamos responder. Sim. Então, sobre essa questão, né, quando o benefício ele é suspenso, né? A pergunta é essa. O benefício suspenso em razão dessa questão da fraude. Da fraude. Quando é suspenso em razão de fraude, o segurado ele deve se dirigir à agência do INSS, tá? Para poder entrar com um requerimento para provar essa questão, né? Porque muitas das vezes esse benefício ele é suspenso em razão de outros tipos de fraudes. Quando por exemplo, a pessoa recebe o BPC Loas, por exemplo, e não fez a atualização no CAD único, aí já é uma outra situação. O benefício ele foi suspenso em razão de determinada situação de fraude, alegada fraude sistêmica, em razão da questão do sistema, porque não foi feita uma determinada atualização. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que verificar, ir a uma agência do INSS para verificar do que se trata, o porquê da suspensão do benefício, a primeira situação, e procurar um especialista em direito previdenciário para que possa dar esse suporte, porque quando há suspensão é algo muito sério, né? E a pessoa fica sem o benefício. Fica assim. Entendeu? Então a pessoa precisa comer, fica sem benefício. Exatamente. A pessoa precisa comer, a pessoa, na maioria a gente está lidando com o INSS, pessoas ou doentes ou pessoas idosas. Quando conversamos com jovens, ela é tão novinha. Pois é uma novinha com a cabecinha fresca, porém responsável. Ela está apta a nos acompanhar durante muitos e muitos tempos, porque ela estuda várias noites. Ela é tão lindinha, mas não dorme. Acorda na madrugada para poder nos dar esse respaldo. E é por isso que muitos e muitos casos e causas que passam por suas mãos tem um retorno positivo, e eu quero parabenizá-la com isso. Que emoção ter esse grupo jovem aqui na Plena TV. Eu estou com um grupo jovem. Eu estou me sentindo tão jovem também. Eu estou bonitinha, doutora? Tá linda. Linda. Nossa. Assim? Tô muito bonitinha linda mesmo? Make, olha.
Assim, então, sabe por quê? Porque eu acompanho, eu sou acompanhada também por essa juventude. É a Ana Mary, mentora, é a doutora Érica Nogueira, é o doutor Jonathan Frazão, menino, 33 anos, um cirurgião oncológico, está aqui conosco. E agora a doutora Deise, uma menina. Então, isso aí nos deixa embasados, certos de que estamos certos. Estamos no caminho certo. Vocês estão gostando de tudo isso? Aí eu adoro, por isso que eu estou no Salto. É o programa Clenir Gonçalves no Salto, que gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. Pena, hein? Não queria sair daqui, não. Só tá vendo que eu estou de enrolação. Mas eu não queria. Olha, eu quero que a senhora, tá vendo, gente? Eu podendo, deixa assim um pouco de sua experiência, de quais são os erros mais comuns cometidos por segurados que acabam sendo E é isso? Esses investigados. E agora, doutora? Vamos lá. Na sua experiência, quais são os erros mais comuns cometidos por segurados que acabam sendo investigados? Vamos ouvir? Sim. Para finalizar, estou com pena dela ir embora, mas eu tenho que fazer essa pergunta para ela. Tem muitas coisas, não tem? Vocês vão mandar para mim as perguntas para ela? Ela vai voltar aqui. Então, sobre essa questão dos segurados, aí a gente agora já está revertendo a situação para o próprio segurado, que muitas vezes ele vai ser visto pelo INSS, vai ser verificado o benefício dele como um benefício que ele utilizou algum documento, alguma questão para a questão de fraude praticada por ele, né? Então, essa questão aí, a gente vê muito, acontece muito isso no BPC Loas ou no auxílio doença, os benefícios por incapacidade. Acontece a questão de utilização de documentação médica falsa. Fraudulenta. Isso aí. Então, muitas das vezes as pessoas não sabem, mas existem pessoas que aí depois, até conseguem o benefício e depois é verificado através de auditorias do INSS que aquele benefício foi concedido de uma forma fraudulenta e a pessoa vai ser investigada, vai sofrer uma ação judicial criminal pelo uso de documentação falsa. Então, a gente tem a situação dos benefícios por incapacidade quando é utilizada a documentação falsa, e a gente tem muito também a questão do BPC Loas, o BPC Loas em razão da questão da superação da renda per capita. Quando a pessoa tem a renda, consegue o benefício porque se enquadra no quarto da renda per capita do salário mínimo, e posteriormente, com o decorrer dos anos, há uma alteração daquela família e a pessoa não foi fazer a atualização no CAD único, né, no cadastro único, e faz com que gere uma divergência de informações de superação de renda. Aí o benefício é suspenso em razão disso. Mas, na verdade, às vezes aquela família ainda continua sendo uma família hipossuficiente. Mas, tendo em vista o desconhecimento, por isso que eu passo mais uma vez essa questão de conhecimento de 2 em 2 anos, tratando-se de benefício assistencial, BPC Loas idoso ou deficiente, tem que fazer a atualização. Vamos fazer tudo bonitinho, porque senão o seu benefício pode vir a ser suspenso de uma forma até indevida. Tá chegando tantas perguntas aqui para mim, inclusive tem uma mãe que o filho dela tem 46 anos hoje, mas desde que nasceu ele é deficiente visual, ele não, deficiente auditivo, ele fala muito pouco, e para fazer o que ele tem que fazer todo ano no banco, né? Ele tem que fazer o recadastramento. E ela mora num bairro, vou falar o bairro, que tem muitas pessoas, não vou falar nomes, lá no Parque São Benedito. Ela teve que vir a pé com ele até um banco na Beira-Rio, porque ele, se entrar em um carro, ele não sai. Ele tem essa deficiência e ela teve que vir a pé. Diz que teve que parar 2, 3 vezes no caminho, um período de muito sol, muito calor, e ela teve que vir a pé. Chegando ali, ele não foi atendido. E marcaram para o outro dia. É um absurdo tudo isso, né, doutora? Nós temos vários temas pertinentes.
para comentarmos aqui e orientar o nosso público. E eu espero que a doutora Deise retorne ao nosso estúdio e será muito bem-vinda. E o nosso programa tem um mimo para a doutora Deise, com o sapatinho do programa, que é um mimo. Muito obrigada. E a floricultura Tainá está presenteando a doutora Deise com esse buquê maravilhoso. Gente, amei. Muito obrigada. Assim, a doutora achou bonito, mas de todas as rosas, o lírio, florzinha do campo que está aí lindas, a senhora é a mais bela delas. Muito obrigada. É verdade. Muito obrigada pelo carinho. Eu amei. Volte sempre. Muito bom a gente poder estar junto, passando de poder estar junto com a doutora Deise durante muito tempo. Volte sempre. Obrigada. Um beijo. Beijo. O programa Clenir Gonçalves do Salto, com esse bate-papo maravilhoso. Não é entrevista, não, gente. É um bate-papo solto, leve, nada engessado. Nós estamos aqui à vontade, sorridente. Erramos e acertamos, perguntas mal feitas, mas cada um na sua área, né? E a doutora Deise respondeu tudo na maior maestria. Um beijo especial a todos e vamos voltar muitas vezes para você.